Boa noite. Parece uma reprise, mas não é. O NT Vale de hoje abre mais uma vez falando de greves no sistema de transporte em cidades brasileiras. Foi mais um dia de transtornos para quem precisava dos ônibus para ir ao trabalho ou a qualquer outro compromisso em 4 capitais no país. As reivindicações dos grevistas, a falta de acordo das classes patronais e as obrigações nem sempre cumpridas pelo poder público resultam em problemas certos para ao menos uma classe, a do contribuinte, que paga por tudo neste país, mas se vê desrespeitado. E no NT Vale de hoje você vai ver também protesto em Brasília. Índios sobem no teto do Congresso e protestam por terras. Denunciador de espionagem americana dá a primeira entrevista em rede nacional. E ainda, brasileiros estão vivendo mais segundo a expectativa de vida da Organização Mundial da Saúde. Pela terceira vez neste mês, os cariocas enfrentam uma paralisação dos rodoviários. Mas dessa vez, a grande maioria da categoria não aderiu à greve. Além da chuva que provocou transtornos no trânsito, a manhã foi marcada por atrasos nos pontos de ônibus. A região mais atingida foi a Zona Oeste. No principal terminal rodoviário da região, muitas linhas não estavam operando e os poucos ônibus saíam assim, lotados. O maior tempão fala que só está circulando 3 ônibus, mas só que até agora, nenhum desses 3 ônibus passaram até agora. Esta copeira está na rua desde as 6h30 da manhã e às 9 ainda não tinha conseguido transporte. Eu fiquei 1h30 no ponto para pegar o BRT. Aí estou aqui agora quase meia hora e não consigo pegar nada aqui. A prefeitura montou um plano de contingência com o apoio das barcas, trens e metrô, que tiveram frota máxima e intervalos reduzidos. O impacto provocado por essa paralisação foi pequeno, a cidade está praticamente normal, os ônibus estão circulando normalmente. A decisão de cruzar os braços foi tomada ontem em Assembleia de Trabalhadores que formam uma dissidência do sindicato. Eles não aprovam o acordo firmado em março entre o sindicato e as empresas de ônibus, que decidiu pelo aumento de 10% no salário e reajuste na cesta básica de R$ 100 para R$ 140. Os grevistas querem um reajuste salarial de 40%, o fim da dupla função, quando motoristas também trabalham como trocadores, e cesta básica de R$ 400. Pouco antes da decisão dos dissidentes, o secretário-geral do sindicato foi expulso da Assembleia e teve que sair escoltado pela polícia. E a posição do sindicato não é essa. Nós simplesmente, a gente quer representamos os trabalhadores, entendeu? Nós representamos eles e queremos trazê-los para o sindicato para que tenham a consciência. Uma assembleia está marcada para sexta-feira, quando os motoristas vão decidir os rumos do movimento. Esta é a terceira paralisação de rodoviários apenas este mês. Nas greves anteriores, mais de 700 ônibus foram depredados. Em São Luís, a greve continua. A volta para casa foi difícil para os trabalhadores. 100% de ausência dos ônibus nas avenidas da cidade e o que resta é a espera solitária ou solidária nas paradas desertas. E agora para voltar, de carona com um amigo meu, tô aguardando ele aqui. O transporte, tido como clandestino, é a principal alternativa da população, mas o clima na sede da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes era que não estava muito ameno. Existe um prefeito nessa cidade que foi eleito por esse próprio sofredor e que precisa de uma resposta verdadeira. Reunidos por mais de 4 horas, o Sindicato dos Empresários Rodoviários, representantes da Prefeitura e do Ministério Público não chegaram a um consenso sobre a greve. A Prefeitura não tem como repassar o prejuízo do sistema. Os empresários não têm como atender às reivindicações e a contraproposta dos rodoviários não foi aceita. Nós passamos 11% para eles. Se for aceito por eles, nós vamos repassar para a categoria e com certeza a greve acaba. Mas se não for aceito, não acaba a greve não. A greve também continua em Salvador, na Bahia. O maior centro comercial da capital baiana recebeu apenas os clientes que moram na região, o que deixou as vendas prejudicadas.
já que a maioria dos frequentadores da Avenida 7 depende do transporte urbano para chegar até o local. Dona Geralda trabalha na Rua do Cabeça e está vivendo transtornos com a paralisação dos rodoviários. Mas deixar de vir, nem pensar. O comércio caiu quase 50%, porque nesses dias de greve sem transporte é um transtorno, a população fica com medo de sair às ruas. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que 70% da frota de ônibus deveria operar nos horários de pico, o que não ocorreu. O descumprimento da decisão pode gerar multa diária de R$100 mil para o sindicato da categoria. Manaus entrou ontem em estado de emergência por causa da cheia do Rio Negro. Em todo o Amazonas, mais de 3.000 famílias já foram atingidas pelas enchentes dos rios. O decreto garante o seguro defeso dos prejudicados com o fenômeno. Na situação de emergência, o prazo para as ações de combate aos danos causados pela cheia é de 180 dias. Na última cheia, em 2012, as águas subiram quase 30 metros, o que não deve acontecer esse ano, segundo a Prefeitura de Manaus. Mas mesmo descartada a possibilidade de cheia histórica, a Defesa Civil já iniciou os trabalhos com as famílias atingidas e nas áreas alagadas do centro de Manaus. O nível do Rio Negro já atingiu a marca de 29 metros e 22 centímetros. Quinta-feira de temperaturas baixas em quase todo o Brasil. A temperatura entra em ligeira elevação, mas a sensação ainda é de frio no sul do país. Ainda tem previsão de geada na Serra Gaúcha e Catarinense. Muitas nuvens e chuva fraca no litoral do Paraná. Não chove nas demais áreas. Em Porto Alegre, máxima de 20, mínima de 9 graus. Sol entre nuvens, ainda com chuva no litoral de São Paulo. Sol entre nuvens, mas sem chuva já na região leste do estado e também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Risco de nevoeiro ao amanhecer no sul de Minas e em São Paulo. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 16 graus. Uma massa de ar seco predomina e garante tempo firme e ensolarado para a maior parte da região. No norte do Mato Grosso, o sol aparece com força, as nuvens aumentam durante a tarde e provocam rápidas pancadas de chuva. Em Campo Grande, máxima de 25, mínima de 13 graus. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia no centro-norte do Maranhão e do Piauí, no Ceará e no sul da Bahia. No litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, chuva rápida a partir da tarde. Em Salvador, máxima de 29, mínima de 22 graus. Uma massa de ar seco predomina, o sol brilha forte e não chove no Tocantins. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva no centro-norte do estado do Pará e do Amazonas, em Roraima e também no Amapá. Sol e chuva à tarde nas demais áreas. Em Belém, máxima de 32, mínima de 22 graus. Agora são 7h08 pelo horário de Brasília e no próximo bloco, manifestação indígena em Brasília. Índios sobem no teto do Congresso para protestar contra a demarcação de terras.